Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a lição número 8 da apostila da classe de integração e a lição é Igreja, a nossa nova família. Quando a gente se converte, Deus também nos dá um presente maravilhoso, que é a oportunidade de poder fazer parte da sua família. Agora a gente ganha novos irmãos, novas irmãs, e começa a fazer parte também de um novo convívio social, da família da fé. E isso foi algo assim que Deus realmente arquitetou muito bem, porque é nesse convívio que a gente cresce, que a gente amadurece. O convívio da igreja é muito importante. Nós agora somos igreja. Igreja não é mais aqueles templos, paredes, não é mais simplesmente uma religião, nem uma congregação. O que significa igreja? Igreja significa uma assembleia. São essas pessoas que Deus chamou antes da fundação do mundo e vem trazendo essas pessoas a cada dia para fazer parte dessa assembleia, para representá-lo aqui nesse mundo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Essas pessoas estão em lugares diferentes, em denominações diferentes, então a gente precisa separar denominação, igreja. Igreja são pessoas que foram escolhidas por Deus. Denominação é algo que o homem ele vai fazendo, tempo após tempo, vai surgindo uma denominação nova. Aí você tem presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais. Elas vão surgindo com o tempo, de acordo com várias situações, mas isso já é tema para uma outra aula. Igreja não. Igreja são as pessoas. Porém, são pessoas, não é uma pessoa. Tem muita gente que diz, eu sou igreja. Olha, para você ser igreja, você tem que fazer parte de um grupo de pessoas, aonde estiverem o quê? 2, 3, em nome dele, ali ele estaria. Sozinho, nós não somos igreja. A gente pode ser crente, a gente pode ser convertido, mas igreja, para ser igreja, é preciso ter várias pessoas, precisa ser um corpo. Eu preciso fazer parte desse corpo. Logicamente, quando eu estou em outros lugares, eu represento essa igreja, mas para eu ser igreja, eu preciso necessariamente fazer parte de um corpo. Existe a igreja espiritual que nós fazemos parte, ela está espalhada por todos os cantos desse mundo, a gente não consegue necessariamente saber quem são todas as pessoas que fazem parte dessa igreja, desse corpo de Cristo, mas a gente também precisa fazer parte da igreja física, porque esse é o projeto de Deus. Para que essa igreja, não só a igreja espiritual, mas a igreja física existe? É porque nela que nós crescemos, é nela que nós aprendemos, é nela que nós somos discipulados, é nela que nós somos acolhidos, é nela que nós somos orientados. Quando a gente faz parte de uma igreja, a gente ali começa a crescer como cristão, como servo de Deus. Dificilmente uma pessoa vai crescer e ela vai chegar à estatura de varão perfeito sem fazer parte dessa comunhão, desse corpo. A gente não tem o alimento necessário, a gente não tem os ensinamentos necessários para o nosso crescimento. Por isso é tão importante fazer parte desse corpo. Eu já ouvi algumas coisas muito interessantes sobre fazer parte desse corpo. Imagina quando você vê aqueles filmes assim, lá na floresta, da África selvagem, quando você vê um animal predador, como um leão, um lobo, ele olha a presa, ele olha aquele grupo, né? E ele vê quando a presa está assim mais afastadinha do grupo, ele foca naquele que está afastado, naquele que está longe, porque se torna uma presa mais fácil de pegar e de fazer ali a sua comida. Uma outra história muito legal que eu sempre ouvi também é que a gente precisa funcionar como brasas que fazem uma fogueira. Você pega uma brasinha, outra brasinha,
vai juntando, 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 e ali o fogo vai acendendo. Mas quando você pega as brasas e aí você vai soltando elas, vai separando as brasas, o fogo ele vai diminuindo e chega uma hora que ele apaga totalmente. É preciso estar junto. A brasa tem que estar junto da outra brasa, um aquecendo o outro. E ali o fogo ele vai se levantando, ele queima, e a gente precisa manter isso queimando dentro de nós. A igreja, ela funciona dessa forma. Gente, na igreja nós somos amparados, nós somos cuidados, na igreja a gente abraça, na igreja a gente cresce, na igreja a gente ama e é amado, na igreja a gente dá e a gente recebe. Nessa minha caminhada, eu já vi muita gente se afastando da igreja porque disse que se decepcionou, porque viu alguma coisa que não gostou, porque de repente não encontrou ali o que ela esperava. Mas olha, talvez possa ter acontecido coisas que te afastaram dessa comunhão. Mas a gente precisa entender que um dia a gente vai prestar contas a Deus da nossa caminhada aqui nesse mundo. Se a ordem de Deus foi, esteja com o povo, congregue, faça parte, você é parte desse corpo, então a gente precisa encontrar o nosso caminho, os meios, vencer dessas nossas dificuldades de comunhão, vencer todas essas dificuldades de estar junto e voltar a ter comunhão e estar com o corpo, porque um dia Deus vai cobrar isso da gente. Amém? Tem uma parte da nossa lição que eu vou ler aqui com vocês. É a página 44, ela diz o seguinte: por que a igreja existe? E aí ele vai falando de alguns pontos aqui bem legais. O primeiro ponto, a igreja existe para revelar a Deus. Deus, ele pode se revelar de várias formas. O próprio céu manifesta a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas Deus se manifesta principalmente através da sua igreja. Deus quis que foi assim. Há cerca de 2000 anos atrás, Deus foi revelado ao mundo através de Jesus Cristo. Nos tempos atuais, a revelação de Deus ao mundo se dá principalmente através da igreja. Existe um segundo ponto também, que é o seguinte: por que a igreja existe? A igreja existe para promover o crescimento e o amadurecimento dos cristãos. Como eu já falei aqui nesse vídeo, é na igreja que a gente cresce, é na igreja que a gente amadurece. Fora dela, dificilmente alguém consegue crescer e alguém também consegue continuar firme nessa caminhada cristã. Ponto 3. A igreja existe para propagar o evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova. As boas novas é aquilo que Cristo pregou. Cristo pregou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, que Ele é a vida, que não há salvação fora dele. E a igreja, ela tem esse papel de pregar essa boa nova, de pregar essas verdades para o mundo. O ponto 4 é que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A gente precisa desse corpo funcionando de forma perfeita. O corpo é feito por braço, perna, mão, joelho, nariz, boca, ouvido. E a Bíblia nos coloca como um corpo. Cada um de nós tem uma função. E é por isso que Deus, ele dá os ministérios. No corpo de Cristo, todos nós temos uma função. E todos nós somos importantes. Não existe um que tenha uma importância maior do que o outro. Todos são importantes. Imagina que num corpo, de repente você olha assim, o que é menos importante num corpo? Será que é o dedinho mindinho? Ele é tão pequenininho, será que ele é menos importante? Corta o dedo mindinho para você ver como que vai fazer falta. Todos são muito importantes. E a gente precisa saber qual é a nossa parte nesse corpo. E nesse corpo não tem maiores e nem menores. Todos estão no mesmo nível. Numa igreja, o advogado, o médico, o padeiro, o empresário, a dona de casa, a criança, o mais velho, o adolescente, todo mundo é igual. Todo mundo é importante. Não existe maior
nem existe menor. Existe sim diferenças. Cada um de nós viemos de um lugar diferente, temos uma educação diferente, tivemos uma escola diferente, vivemos coisas diferentes, nós somos diferentes. Mas em Cristo, todos nós somos iguais e temos o mesmo valor e temos uma mesma importância. E o que a gente precisa é se achar nesse corpo para ver qual é a função de cada um e como cada um pode contribuir dentro desse corpo da melhor forma possível. Aqui na nossa lição, ou na nossa revista, na página 47 e na página 48, fala algumas coisas bem legais sobre os grupos que existem dentro da igreja, os grupos pequenos, células, sobre tudo aquilo que a gente aprende na igreja e a importância disso tudo. Olha que coisa legal. Na igreja, quando a gente participa, dos grupos da igreja, dos cultos, escola bíblica, das células, a gente aprende e vive muita coisa legal. A gente aprende e a gente se sente parte da família de Deus, coisa que você não vai se sentir assim fora da igreja. A gente também entende melhor a palavra, porque através das escolas bíblicas, através dos estudos, através da pregação, a gente começa a perceber melhor a palavra de Deus, o que não dá para ser feito fora da igreja. A gente também vai se preparando melhor para lidar com as situações da vida, com o estresse da vida, com as tribulações da vida. Dentro da igreja, a gente aprende a lidar com todas essas coisas. Dentro da igreja, a gente também descobre um modo natural para compartilhar a nossa fé. A nossa fé em Cristo com os parentes, os amigos, os vizinhos e colegas de trabalho. Dentro da igreja, a gente tem toda a munição que a gente precisa para viver fora dela. Dentro da igreja, a gente desenvolve habilidades de liderança que a gente talvez nunca fosse desenvolver fora dela. Existem coisas, dons, talentos que são descobertos na gente dentro da igreja, que isso vai fazer parte da nossa vida, não só dentro, mas fora dela também. Na igreja, você aprofunda o seu entendimento sobre adoração, você aprende a adorar e você agrada ao Senhor com esse entendimento. Na igreja, você estará participando exatamente daquilo que Deus chamou você para participar, dessa comunhão, desse ministério, dessa missão. Você vai fazer parte daquilo que Deus projetou para você. Então, eu quero concluir essa breve lição dizendo: nós somos igreja. Nós precisamos participar também da igreja física. E nós precisamos trabalhar dentro da igreja da forma que Cristo quer que a gente trabalhe. Todos nós temos um papel. Eu tenho o meu, você tem o seu, a sua família tem um papel dentro desse corpo de Cristo. E eu te pergunto, qual é o seu papel dentro desse corpo? Você já descobriu? Se não descobriu, está na hora de descobrir. Amém? Hoje a gente fica por aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fica ligado no canal da nossa igreja que tem muita coisa legal vindo por aí. E até a próxima aula. Tchau, tchau.